Bom, então vocês estão vendo que o artigo, ele trata, né, sobre a questão de violência e traumatismos maxilofaciais. A questão do traumatismo maxilofacial, normalmente os dados são coletados em hospitais, tá? Porque geralmente são casos, né, mais graves, então são casos que vão para o hospital, né? Então, geralmente, você tem que ir no hospital para coletar os dados. No caso desse trabalho, ele foi feito a partir de dados secundários. O que são dados secundários? São os registros, né, lá do Hospital Municipal Angelo Behrens, que é referência para o tratamento desses casos, tá? Então, eu vou falar um pouco da metodologia para vocês entenderem, né, como que você pode fazer um estudo epidemiológico num hospital relacionado à questão de traumas, que é uma condição que é relativamente frequente também na odontologia, né? São os traumas maxilofaciais. Então, o estudo ele foi desenvolvido em Belo Horizonte, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre essa questão, né, da inferência dos dados, ou seja, esses dados dizem respeito à cidade de Belo Horizonte, né? Então, os dados foram coletados num hospital municipal, que é referência para atendimento de casos de traumatismo em criança e adolescente no município de Belo Horizonte. Ele estabeleceu lá um período, né, que foi um ano, tá, de referência para a coleta dos dados, né? Ele trabalhou com dados secundários, normalmente nesses estudos, você seleciona um hospital que seja referência e você trabalha com os dados secundários, você utiliza os registros, né, desse hospital para você coletar os dados, tá? Então, ele elegeu ali o ano de 2007, né? Ele faz primeiro uma colocação lá, ele contextualiza, né, a cidade de Belo Horizonte, o número de habitantes, tá? O estudo, ele foi um estudo retrospectivo, né, porque ele pegou lá de dezembro para trás, né, até janeiro de 2007. Então, ele foi buscando nos registros os casos de trauma maxilofacial em criança e adolescente. E aí ele estabelece lá a idade que foram consideradas as pessoas, né, até 11 anos de idade, e os adolescentes de 12 a 18 anos de idade. E aí ele vai fazendo uma classificação aí, ó, né, dos tipos de traumas, né? Então, sobre os eventos de violência, tá? Então, ele classifica em acidentes automobilísticos, motociclísticos, agressão física, agressão por arma de fogo e atropelamento, né? E aí ele define também que a variável dependente, o que é a variável dependente? É aquela que depende de outros fatores, tá? Foram os eventos de violência, né? E as independentes foram o tipo de trauma, a data, o período do dia, idade e gênero da vítima. Considerados casos de fratura simples, né? Quando tinha apenas um traço de fratura, e fraturas múltiplas, né? Aqueles que apresentavam 2 ou mais traços de fratura. No caso de traumatismos maxilofaciais, normalmente você tem múltiplas fraturas. É muito difícil você ter um trauma maxilofacial, tá, que tenha somente uma fratura, né? Então, geralmente, né, você vai ter casos mais graves, né? A gente vai ver aqui que os traumas também foram classificados em tecido mole, dentoalveolares, né?
e os traumas crânioencefálicos, que são os casos mais graves, né, quando você já tem algum comprometimento neurológico, tá? Aí ele descreve a análise que foi feita, né, o tipo de análise estatística que foi feita. Sempre você faz, quando você faz um estudo epidemiológico, primeiro você faz a estatística descritiva, então você descreve, né, o percentual de pessoas acometidas, a média, enfim. Normalmente, em seguida, você faz uma análise bivariada, em que você compara, por exemplo, casos de traumatismo dentro alveolar, que ele fez essa análise, entre crianças e adolescentes, né? Para ver se tem uma diferença que seja estatisticamente significativa. Então, ele fez essa análise bivariada, né? Aí ele descreve os testes que ele usou, tá? E ainda, ao final, ele fez uma outra análise para definir, né, se realmente, né, tinha uma significância estatística ou se foi por acaso. Bom, e aí ele vai nos apresentar os resultados, né? Então, no total, foram 191 casos, tá? De traumatismo maxilofacial, tem desordem de Von Behrens lá em 2007, né? Que dá uma média aí de mais de 12, né? Alguém que tiver com a calculadora aí, por favor, divide 191 por 12 para a gente, mas com certeza dá mais de 12, 13 casos por mês, né? Então, assim, não são poucos casos, tá? A maior parte dos casos aconteceram em adolescentes, né? A quantidade de casos em crianças foi menor. Uma variável que ele olhou aí foi a questão do gênero. A gente vê que os homens, né, o gênero masculino, os meninos e os adolescentes homens, foram os que tiveram mais casos, né? E quando a gente vê aqui, dos 191, 139, 72,8% foram em adolescentes, né? Isso é um dado importante, ou seja, à medida que, né, vai ficando mais velho, tem uma tendência maior a sofrer traumatismo maxilofacial, né? E aí ele discute algumas coisas, inclusive a questão do trânsito aí, que a gente vai ver lá logo abaixo aqui. As crianças geralmente sofrem mais atropelamentos, né? Bom, então, teve uma diferença aí em relação ao gênero, tá? Então, o atropelamento, né, aconteceu principalmente entre as crianças, né? Vou passando aqui, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir me perguntando e pode ir comentando, tá? Nós estamos discutindo o artigo, não precisa ser só eu falando, não. Ok? Podem ligar o microfone e falar. Ok. Então, a gente viu aí que os casos acontecem principalmente à noite. E aí depois ele faz uma discussão muito interessante aí, né? Que à noite, geralmente, as crianças e os adolescentes estão em casa, certo? Né? Muito difícil você ter uma criança na rua à noite. E é o horário que coincide, né, com os pais estarem em casa também, né? E aí ele faz até uma discussão sobre isso, né, sobre a questão do pai chegar alcoolizado, né, e agredir lá o filho adolescente ou a criança, né? Então, teve uma diferença muito grande entre os casos que foram detectados durante o dia e os casos que foram registrados no período noturno, né? Isso é uma questão aí importante também, né? Para se pensar nessa questão da violência nos domicílios.
né? Uma outra questão que ele traz aí também, que é interessante, que vocês leram com certeza, é a localização do hospital, né? O Hospital de Lombarens, ele fica ali naquela região da Pedreira Prado Lopes, né? Que é uma região que você tem muito tráfico de droga, tem problema de violência muito grave ali, né? Então, muitos casos acontecem ali e são encaminhados lá para o hospital. E aí ele, inclusive, discute um pouco essa questão de que muitas vezes o pai ou a mãe que estão ali acompanhando a criança, né, ou o adolescente, são, no caso, o agressor, né, são o próprio agressor. E discute um pouco também da dificuldade do profissional de saúde lidar com isso, né? Porque muitos casos vêm da própria comunidade lá, né? Que é um local onde você tem um grande tráfico de droga e tem problemas seríssimos de violência. Então, o profissional de saúde, muitas vezes, ele fica constrangido, né, em fazer uma avaliação mais detalhada em relação a isso, né? Tem medo mesmo, né? Ainda tem um receio, apesar de que existem mecanismos que você pode fazer a notificação, não é nem denúncia, é a notificação, e o Conselho Tutelar ele vai pesquisar, né, se realmente foi caso de violência ou se não foi caso de violência, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção aí no artigo, né? O Marco Túlio, Hum, tem um outro fator que não é tratado no artigo, né? O artigo está levando muito pela questão da violência doméstica, sim, né? Eu vou trazer para você uma questão que é relacionada mais ao tráfico de drogas mesmo. Por exemplo, eu não sei se você sabe disso, mas dentro dessa questão do tráfico de drogas, quando você tem uma dívida com a boca vai te cobrar. sim, Quando você não paga, ela vai te deixar uma marca, entendeu? E quando ela uhum, te marca, ela procura marcar na face. Eu vou te dar interessante. um exemplo básico assim. Se você observar, não sei se você, né, tem acesso direto assim com aquelas pessoas que são vítimas normalmente do tráfico, mas quase todos eles chegam com corte no rosto, com trauma no rosto, né? Por exemplo, lá no hospital, durante algumas cirurgias que eu acompanhei, algumas pessoas que tiveram cirurgia de reconstrução de face e tal, e que vinham de um processo de trauma pelo tráfico, todos eles foi cobrança de dívida. Todos, Uhum, todos, né? é, Só teve uma moça que tomou um tiro na cara, mas foi, vamos dizer assim, por conta lá dela ter arrumado um outro, né? O ex dela lá, que foi uma tentativa de feminicídio. Mas uhum, todos os outros foi relacionado ao tráfico. Uma outra questão é que, por exemplo, aqui perto de casa mesmo, foi um final de semana antes do carnaval. O rapaz, eu vi de cima do prédio, o rapaz, três chegaram para cobrar dele e bateram nele só no rosto. Bateram com o cilindro do extintor de incêndio do carro. E quebraram o maxilar dele, né? A mandíbula, na verdade. Quebraram a mandíbula dele. isso que você está falando é interessante porque, né, isso contrasta um pouco com a questão do que os estudos mostram em relação à violência contra a mulher. Nos casos de violência contra a mulher, você tem pouco trauma maxilofacial. Por quê? Porque normalmente o agressor ele não quer desconfigurar a vítima, entendeu? Ele não quer fazer nada na face que vá provocar uma marca,
nela, né? Então, assim, em relação... Olha, o que eu vi foi muita mutilação do ex, viu? O que eu vi foi pelo contrário. Eu vi foi muita mulher que teve a cara rasgada, a cara queimada, com mutilação do ex-namorado, do ex-marido, né? Isso é uma coisa que a gente vê aí praticamente dentro no cotidianamente, né? Até a mídia já relata muito isso. Mas, por exemplo, tinha uma menina lá que ela tinha Mas isso você está falando lá do hospital? lá do hospital. A menina chegou com um Ah, rasgo mas isso não... da orelha e até na boca, né? Até no lábio, assim, rasgado de fora a fora. Ela tinha cicatriz. E depois um tiro, né? Ela na verdade, ela fez a reconstrução da maxila, né? Assim, por conta do tiro que ela tomou. Mas antes disso, o outro namorado que ela teve antes rasgou ela da orelha até no lábio. Ela tinha uma cicatriz gigante na cara. A gente perguntou para ela, ela falou: ah, não, esse aqui foi do anterior, do meu outro namorado. Aí eu até virei e falei: não, mas seus namorados é bravo, hein? E ela respondeu assim, de uma forma bem aquele estilão assim de mulher da boca mesmo, sabe? Eu gosto de homem é macho. Eu lembro disso, as enfermeiras ficou assim. chocadas. Exatamente. Mas aí vamos pensar. É, isso aí foi no período que você está lá no hospital. Quer dizer, estatisticamente falando, primeiro, que lá no hospital, né, chegam casos mais graves, tá? Então, tem isso aí, é o que a gente chama de viés. Por isso que na hora que a gente vai analisar, fazer uma análise estatística, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, lá, logicamente, que você viu casos mais graves, né? E o João é referência em trauma, né? Maxilofacial, inclusive, entendeu? Casos mais graves, bem mais graves, inclusive, que os casos que chegam ao Odilon, correto? E se você for fazer uma estatística disso, esse período aí, que você está lá, né, acompanhando os casos, deve ter mais ou menos um ano, não é isso, Fábio? É isso mesmo, é isso mesmo. Mais ou menos um ano, né? Então você tem que pegar todos os casos que foram atendidos nesse período, entendeu? E analisar. Provavelmente a maioria dos casos que você viu lá não foram de homens, foram de mulheres, porque eu sei, né, eu já vi os estudos de lá, e o perfil do paciente de lá são principalmente homens vítimas de acidente de trânsito. Não foi isso que você viu mais lá? Exato, exato. A Né? maioria dos homens é vítima de acidente de moto. A maioria, Moto, 90%. exatamente, principalmente moto. Então, quer dizer, você viu o caso, sim, né? Mas do ponto de vista estatístico, se você for pegar num todo, tá? É porque às vezes, como foi um caso mais grave, e pelo fato de ser mulher, você ficou mais atento àquele caso. Mas se você for olhar estatisticamente no conjunto, tá? Não é tão representativo quanto os homens. Você vai ter mais homem, entendeu? Do que mulher. E no caso de violência contra a mulher, claro que você vai ter casos assim. E esses casos geralmente chamam muita atenção, né, pelo fato de ser mulher e pela violência. Mas, numericamente, proporcionalmente, quando você vai ver, quando você faz uma análise estatística, elas têm menos trauma maxilofacial que os homens. Até porque os homens são recordistas mesmo por causa dos acidentes de moto, que é o que mais tem. E não é acidente de carro, é acidente de moto, né? Então tem que ficar atento a isso, entendeu? Quer dizer, os números, né? Porque isso aí é análise estatística. Claro, Assim, é evidente que tinha muito, né? A maioria era motoqueiro, muito mesmo. Uns é, 80%, mas o é, que veio é a crescendo muito estatística.
Mas o que veio crescendo muito, assim, nos últimos, sei lá, de uns últimos 4 meses para cá, foi de tiro. Muito tiro na cara. Os caras com tiro na cara mesmo. Então, assim, e a bala onde é que pega, arrebenta tudo, né? Então a gente fez Sim. reconstrução do orbicular, do nariz, muita coisa que assim, eu falei assim, não, mas tirou para ser tudo bandido e assim, cobrança de dívida, né? Você vê, a pessoa não fala, mas aí o outro virou e falou, isso aqui já é a terceira vez que ele volta aqui. Da outra vez veio com isso assim assado. Sabe? É, É complicado. Que vem de não, e o Betim, artigo, ciente de Betim só vem. Betim é uma cidade que é muito violenta, isso com certeza. É, Mas aí no artigo também relata um caso de acidente por arma de fogo em adolescente, né? E aí eu acho que você tem razão que esse caso aí provavelmente ele está ligado à droga, né? E é importante a gente lembrar que lá, eles usam muito adolescente como, acho que eles chamam, se eu não me engano, de avião, né? aviãozinho, Fala que é aviãozinho. aviãozinho, para É, poder, porque o adolescente, ele não vai preso, né? Ele vai lá para aquele. Tem alguém com o microfone ligado aí. Então, Thaís. então você vai ter ali casos, né, também relacionados à questão da droga ali, porque com certeza esses adolescentes ali da região, muitos, tá, fazem esse papel de avião, né, porque os traficantes normalmente eles pegam o adolescente. Por que que eles pegam o adolescente? Porque ele não vai para um presídio, entendeu? Geralmente vai para FEBEM, para nessas unidades correcionais, e ele tem menos chance, né, de ter uma pena mais dura. Mas ele relata aí um caso, né? Assim como como casos de acidente de trânsito, né? Como caso mais grave aí relacionado a acidente de trânsito. E aí vale a pena a gente lembrar da questão de serem menores, né? E faz pensar como que isso aconteceu. Quer dizer, ele estava ao volante ou era o pai, né? Como que foi isso, né? Então a gente vê que os casos de trauma, em grande parte aí, maxilofacial, eles estão associados à violência, seja violência no trânsito, seja violência intrafamiliar, né? Ou no caso dos adolescentes, também é interessante a gente pensar aí na própria questão da formação, né? E ele discute um pouco isso, da formação e do meio familiar do adolescente, né? Ele deixa bem claro aí essa questão de como que a violência dentro de casa, né, faz com que esse adolescente cresça uma pessoa com tendências à agressividade, né? Ele aprende em casa, né, a agredir. E ele vive ali naquele meio e ele acaba reproduzindo isso. E isso acaba tendo, né, um impacto aí em relação aos traumas, né? Então, muito dos casos que a gente vai receber, né, vão ser decorrentes desse fato, né? Desse ambiente familiar, que é lógico que ali naquela região você tem muito problema de violência, eles acabam impactando na vida dessas crianças e desses adolescentes. E aí, quando a gente fala do traumatismo maxilofacial, ele fala uma coisa que você falou aí, Fábio, que eu acho que você tem razão. Quer dizer, essa questão de
querer marcar, né? Quando você provoca um corte, né, que vai gerar uma cicatriz na face do adolescente, né? Você está marcando ele, né? A ideia é produzir uma marca, né? Até como uma forma de mostrar do traficante ou do agressor, mostrar respeito, né? Impor respeito para os outros, né? Então, vai ser muito frequente eles usarem desse artifício, né, de provocar esses traumas, né, que seja um corte, seja a fratura de um dente, né, para poder mesmo mostrar que eles têm poder, eles dominam aquela região e eles podem, enfim, né, prejudicar quem for contra eles ali naquele espaço, né? É uma forma de marcar o espaço deles, né? A gente vê que aí nos filmes, nos presídios, como que eles fazem tatuagem, né? E todas aquelas tatuagens ali, a maior parte delas, não sei se todas, mas a maior parte delas tem algum significado, né? Então, por exemplo, quando eles tatuam um palhaço, é porque aquela pessoa matou um policial, né? Então, tem uma série de simbolismos. Então, você marcar a face da pessoa é uma forma de você mostrar que ele, né, fez alguma coisa errada e ele foi punido por aquilo. É uma forma dele mostrar respeito, dele se impor naquele espaço com uma autoridade, né? E isso é muito frequente, então, né, nesse meio também, né? Mas o que a gente viu no artigo aí é que os casos, né, vão acometendo principalmente os adolescentes. Uma outra coisa também que chama atenção aí é a questão da quantidade de atropelamento entre as crianças, né? Isso é um fato importante também da gente pensar nisso, e ele chama atenção para a questão do cuidador, né, de quem cuida, né? E aí eu fico pensando até numa outra coisa que não está no artigo aí, mas que a gente pode inferir, que é a questão de que muitas vezes essas crianças são cuidadas pelos avós, né? Ficam em casa com os avós, que são pessoas idosas, né? E que vão ter muito menos condição de olhar essas crianças, por exemplo, de ficar atentas a elas, de correr atrás delas, né, na rua, caso elas queiram passar na frente de um carro, alguma coisa assim. Então, assim, por trás do trauma, o interessante do artigo é que ele traz também, né, uma série de questões que estão associadas, né, que é a questão da violência familiar, né, a questão da violência social e a questão da violência no trânsito. E é basicamente Eu, isso que a gente vê. eu Pode vi falar. aqui que o artigo, né, ele usa de referência o ano, né, 2007 e tal, aquela coisa toda. Talvez até porque de 2007 para cá muita coisa também mudou, né? Eu vou falar para você que hoje atropelamento na rua, né, por distração mesmo. Hoje um dos maiores apontamentos é o fone de ouvido e celular. A pessoa está vindo falando no celular distraidamente e ela passa e é atropelada. Ou ela está com o fone no ouvido, o fone alto, e ela perde o sentido mesmo da audição. A audição é um dos sentidos de orientação e De proteção, né? olha, uma vez eu estava sentado com um pessoal lá da ortopedia e aí o médico estava falando que o trabalho dele é justamente relacionado a isso, porque ele já vem acompanhando um número crescente de casos em que as pessoas estavam fazendo uso do fone de ouvido na hora do atropelamento.
Ele falou que bicicleta, o pessoal que anda de bicicleta e tem acidente de bicicleta, a maior parte, falou, mais de 90%, se eu for parar para você, eu não fiz ainda essa, essa conta tão exata não, mas mais de 90% deles estavam fazendo uso do fone de ouvido, quando envolvia uma bicicleta e um veículo, um carro, uma moto em si. Agora, É, atropelamento na rua com o celular, eu já vi na minha frente dois. Um foi perto da faculdade, inclusive. A menina atravessou a Afonso Pena falando no celular. Puf! Foi assim, o celular dela voou longe. Ela, todo isso mundo aí, parou e ela continuou falando no celular, andando. celular, com certeza é um fator. Se a gente for fazer um estudo agora, né, mais atual, a gente pode ser que isso já seja um fator importante, sim, estatisticamente, né, significativo, porque aumentou demais, teve uma popularização, né, muita facilidade no manuseio, né, muita acessibilidade e tem aí as redes sociais também, né? Agora não é só falar no celular, mas é manusear o celular também, o WhatsApp para mandar mensagem de texto, essas coisas, né? Então também são fatores. Por isso que a gente, nós, né, da área de saúde e nós dentistas, a gente tem que apoiar todas as políticas aí públicas, né, contra a violência, né, no trânsito, a violência intrafamiliar, contra a violência contra a mulher, né, para que haja uma redução mesmo desses casos de trauma, né, que tem um impacto muito grande aí na vida das pessoas, né? Me chamou muita atenção no artigo que ele frisa muito essa questão da face, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito a estética, né? A estética odontológica, então, hoje em dia está valorizadíssimo, tanto que é uma área, uma das áreas que mais vem crescendo aí na odontologia, é a da estética, né? Então, um dente fraturado, ou um lábio com um corte, enfim, né? Tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, temos que apoiar essas políticas, né? Contra a violência, contra todas as formas de violência, né? Seja contra criança, contra mulher, seja violência no trânsito. Né? Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Só o Fábio que está colocando? Hum? Bom, eu vou. Não sei se o Fábio chegou a colocar para vocês, mas a orientação nossa agora é que as aulas do estágio da clínica tenham em torno de 50 minutos. É uma orientação lá da faculdade em função de questões trabalhistas, né? Então a gente já está aqui com 47 minutos que a gente está discutindo. E daqui a pouco, então, eu vou estar encerrando, se ninguém tiver nada mesmo, nenhuma dúvida, nada a discutir. Eu, se fosse para dizer mais alguma coisa, eu diria a respeito dos esportes radicais, que eu acho Ah, que sim, durante uma também. fase da adolescência, inclusive durante um tempo atrás, eu conversando com um colega que é cirurgião plástico lá em Curitiba, e ele também opera aqui em BH. Ele falou que lá tem muito aquelas pistas de skate. E ele virou e falou assim: é muito comum se ter muito problema com relação a esse tipo de esporte. E skate, patins e tudo, porque normalmente quando se tem um acidente, esse acidente e a pessoa, na maioria das vezes, não usa os equipamentos, né, de segurança, aonde bate é a cara mesmo. Não tem outra coisa não. Os braços já carregam fraturas frequentes assim de
4, 5 fraturas nos braços, perna, em função de esporte radical. Eu acho que durante a adolescência é um dos fatores mais... Também é um fator importante, né? Aí porque ele enfocou mais a questão da violência, né? O enfoque do artigo era a questão da violência. Mas também, né, é um outro fator de risco, com certeza, tá? Ninguém vai fazer nenhuma colocação mais. Bom, então vou encerrar. Eu só Pode tenho a falar. dizer, ô, Marco, que algumas pessoas elas tentaram entrar, acessar, mas elas não conseguiram, tá? Eu tô aqui vendo aqui, ó, a Sheila tentou, a Ana e a Lidiomara também não conseguiram, não. A Lidiomar, ela chegou a entrar aqui, sim. Mas parece que ela teve problema, ela tá falando assim, eu tô aguardando. Acho que ela teve problema com o computador que ela está acessando, alguma coisa assim. Então você vai fazer uma coisa para mim, mandar ela dar um print de tela, todos darem um print de tela, você me encaminha, porque eu vou lançar aqui, né, a chamada de acordo com os nomes que estão aqui. Estou até registrando aqui quem estava presente, ó, tá? Quem não conseguiu entrar, fala que eu pedi para dar um print de tela e te mandar. Pode ser? Sim, é Tá? o Porque aqui eu tenho acesso às pessoas que entraram, ó. A é, Lidiomara, ela entrou. Não sei se ela caiu, o que aí eu, foi. eu vou printar a minha tela onde eles estão falando, que ó, aqui tem até aqui, ó, o Vinícius, a Ellen conseguiu Não, entrar. Vinícius está aqui. Ah, tá, a Ellen, aí depois tem a Sheila, o meu não tá entrando. Aí a Não, Ana, o meu também não. Aí a Lidiomara narra. O fato foi só, eu acho. Só elas três. é. Na Eu? minha Ah, tela. não. Ah, o meu entrou, eu estava tentando 2 horas, mas 7 minutinhos depois eu consegui entrar, consegui acompanhar toda a explicação aí do Marco Túlio, tá? Não, o seu nome está aqui, Ellen. O seu eu vi. Lidiomara também eu vi que ela entrou mais cedo. É, essas outras pessoas, Fábio. Ó, na minha relação tá Yara, Fábio, Ellen, Nayara, Railson, Reginaldo, Tainara, Vinícius e Lidiomara. Quem não tiver nessa relação, depois você manda para mim, mas com Acabei de print. mandar para você a tela. Eu printei a tela do WhatsApp e te enviei aí no seu Zap aí o nome, né, Tá, da já recebi Ana aqui. Sheila. Já recebi aqui então, Tá tá ok, bom? então. Então nos encontramos de novo na. Já aproveitando, já vou falando também para as pessoas que estão aí presentes, que eu estava vendo aqui, a faculdade mandou um informativo dizendo da prorrogação da suspensão das aulas, né? Parece que as aulas foram suspensas até 4